Olá, vamos ver aqui o capítulo 2 de gases, né? Tá faltando um pedacinho só, equação de um gás ideal. Então, vamos maximizar isso aqui e dar sequência no capítulo 2. Tem uma constante que aparece bastante em química para vocês e aqui em gases também vai aparecer, que é o número de Avogadro, né? Uma constante referente aí às moléculas, às partículas, aos átomos, né? E aqui no caso em relação aos gases, né? Que é um valor que aparece para vocês, geralmente vem divulgado, né, em questões, em problemas, né? É um valor de 6,023 vezes 10 a 23. Então, o mol. Um mol contém esse valor de partículas, que pode ser átomos, moléculas, elétrons e etc., dependendo da referência da questão. A massa molar, a gente vai utilizar Mzão maiúsculo para representar massa molar. A massa de 1 mol de moléculas medida em gramas é a massa molar. E o número de mols, o Nzinho minúsculo. Para você obter esse número de mols aqui, basta você relacionar a massa do gás pela massa molar. A massa do gás que contém dentro de um recipiente pela massa molar. A gente vai fazer isso nos exercícios. Essa relação aqui, em algumas situações raras, aparece para que vocês possam resolver uma questão de gases. Tá? Então, o número de mols é um valor específico dentro de um recipiente, por exemplo, que contenha gás. Então, o cara pode relacionar isso aqui com a situação de um problema envolvendo gases. Por isso que é importante a gente saber esse Nzinho aqui, que é o número de mols, vocês estudam lá em química também, a relação dele é massa do gás pela massa molar do composto que está ali dentro. Vou dar um exemplo aqui teórico. Imagine que você tem um recipiente com um gás carbônico dentro. São 16 gramas de gás carbônico. Então você vai dividir 16 gramas pela massa molar do CO2. Aí tira a massa molar do CO2, né? A gente vai fazer esse exercício e divide um pelo outro. É o número de mols. O número de mols que está ali dentro daquele recipiente. Tá bom? A gente vai ver esse exercício. Vamos avançar aqui. Aqui é a equação de Clapeyron, uma equação que você vai poder resolver exercícios que contêm aí as 3 variáveis, né? Pressão, o volume e temperatura, né? Pressão, volume e temperatura. Geralmente isso aqui acontece quando você está diante de uma questão que não houve alteração na pressão, no volume nem na temperatura. Ele quer saber algo específico de um gás em repouso, um gás que está ali paradinho, né? Então aí você usa a equação de Clapeyron, PV nRT, né? Pressão, volume, número de mols, constante universal dos gases, esse R aqui também é uma outra constante, né, também é fornecido para vocês, e T maiúsculo, porque sempre quando se fala de gás, a temperatura sempre será medida em Kelvin. Tá? Por isso o T maiúsculo aqui, esse T é porque a temperatura sempre estará em Kelvin, certo? Acho que ele não vai falar aqui as unidades de R, mas eu vou comentar nos exercícios. R possui 2 valores possíveis, né? Então são 2 constantes que podem aparecer em exercício para vocês. Desses 2 valores, o que é importante lembrar é que um dos valores, a unidade vai estar no sistema padrão e a outra unidade vai estar no sistema usual, mas eu vou reforçar nos exercícios. Por enquanto, está aqui a equação de Clapeyron, PV nRT. E aqui é o seguinte, aqui ele vai relacionar essa equação de Clapeyron em uma mudança, né? Vamos supor que aqui você tem um gás confinado, né? Com as suas moléculas, né? Com seus átomos de um certo gás. Aí vamos supor que ele sofra alteração nas 3 variáveis. Tem problema com o gás sofrendo alteração nas 3? Tem. Acontece, né? Então aqui você tem PO, pressão inicial, VO, volume inicial, TO, temperatura inicial. Aí vamos supor que a gente mexeu nesse gás e ele sofreu alteração. Tem uma pressão final, volume final, temperatura final. Tá? O que ele fez aqui para vocês? É bem simples. Ele pegou a equação de Clapeyron, aplicou para esse estágio inicial. Se é para o estágio inicial, como é que fica aquela equação de Clapeyron? Aquela que a gente vindo agora, essa aqui. Como é que fica essa equação para a situação inicial? Fica pressão inicial, volume inicial, igual número de mols, constante universal dos gases, vezes temperatura inicial. Aí ele isolou
NR, ele deixou NR sozinho de um lado da igualdade, ó. Então ele passa esse TO aqui, ó, a temperatura inicial, que está multiplicando, ele passou lá para baixo dividindo, tá aqui, ó, embaixo dividindo, tá vendo? Então ficou P0V0, tá aqui, ó, P0V0, pressão inicial, volume inicial, dividido por temperatura inicial. Ele isolou o NR. A mesma coisa ele fez quando ele foi analisar o gás depois de sofrer alteração. Tá aqui o gás depois de sofrer alteração. Pressão final, volume final. Número de mols, constante universal, temperatura final. Ele isolou de novo o NR. Por que ele está isolando NR? Porque é o mesmo gás aqui no estágio inicial e estágio final. É o mesmo gás, é o mesmo número de mols, é a mesma constante. Então esses dois carinhas aqui, ó, N e R, não muda, né? De estágio inicial para estágio final de um gás, o N e R não muda. Se não muda, esses dois caras aqui são constantes. Se eles são constantes, a gente admite que esse estágio inicial aqui, ó, a equação 1 pode ser igualada à equação 2, está aqui. Aí você tem o que a gente chama de equação geral dos gases. Então, a equação geral dos gases é quando você usa essa igualdade, ó. E aqui a gente demonstrou por que eles são iguais, porque NR e NR é a mesma coisa. O número de mols aqui no estágio inicial é igual ao número de mols aqui no estágio final. A gente não colocou mais gás, nem retirou gás. A gente não falou isso, né? Então o N é a mesma coisa. E o R é uma constante dos gases, é universal, não vai mudar. Então esse produto aqui não muda para os dois estágios, inicial e final. Então por isso que a gente pode igualar as duas equações, equação 1 e equação 2. Equação para o estágio inicial e equação para o estágio final. Está aqui a igualdade. Essa igualdade, ela serve para resolver problemas de gases que sofreram alterações nas três variáveis, pressão, volume e temperatura. Aí você vai usar essa igualdade, tá bom? A gente vai resolver pelo menos os dois probleminhas no próximo vídeo envolvendo isso. Aí sim a gente passa uma atividade de gases, tá bom? Deixa um like lá, quem não se inscreveu, se inscreva no canal, né? Para poder receber a notificação. E deixa um joinha pra gente lá. Valeu? Até a próxima.